Você sabia que a maior floresta urbana do mundo, aqui mesmo no Rio de Janeiro, é fruto de uma das primeiras e maiores iniciativas de reflorestamento da história, e que o grande herói dessa história foi ninguém menos que o imperador Dom Pedro II, prepare-se para descobrir como um imperador visionário salvou o Rio de uma crise hídrica e nos deixou um legado verde que respira até hoje. No século XIX, o Rio de Janeiro era o coração pulsante do Brasil. A capital do império, a cidade crescia a um ritmo alucinante, mas esse crescimento veio com um preço alto, um preço verde. As encostas ao redor da cidade, que hoje formam o Parque Nacional da Tijuca, estavam sendo devastadas. Imagine só, a nobreza e os fazendeiros, movidos pela febre do café, derrubavam a mata nativa sem dó. As árvores davam lugar a imensas plantações de café, cana-de-açúcar e até carvoarias que alimentavam a indústria da cidade. As colinas antes cobertas por uma vegetação exuberante ficaram carecas. Era o progresso, diziam eles, mas a natureza sempre cobra a conta. E a conta chegou. Olá, antes de continuar, por favor, dê o seu like, compartilhe e se inscreva para mais curiosidades incríveis sobre o nosso passado. Obrigado. Vamos continuar. Por volta de 1840, a cidade começou a sentir os efeitos devastadores desse desmatamento. Os rios que abasteciam o Rio de Janeiro com água potável, como o Carioca, o Maracanã e o Comprido, começaram a secar. O fluxo de água diminuiu drasticamente, e o que restava era, muitas vezes, barrento e impróprio para o consumo. A população sofria, faltava água para beber, para cozinhar, para higiene básica. Começaram a surgir surtos de doenças. A crise hídrica se tornou uma crise de saúde pública. O clima da cidade também mudou. Sem a proteção da floresta, as temperaturas subiram, e o Rio de Janeiro, que já era quente, virou uma verdadeira fornalha. O povo e a imprensa clamavam por uma solução. Estava claro para todos que a falta de árvores era a causa da falta de água. Os cientistas da época já entendiam a relação vital entre as florestas e os recursos hídricos. As árvores, com suas raízes, seguram o solo e permitem que a água da chuva se infiltre, recarregando os lençóis freáticos e alimentando as nascentes. Sem elas, a água simplesmente escorre, levando o solo junto e causando erosão. Foi nesse cenário de crise que Dom Pedro II, um homem conhecido por seu amor às ciências e às artes, e um entusiasta da botânica e da fotografia, decidiu agir. Ele não era apenas um monarca. Era um intelectual preocupado com o futuro do seu país. Em 1861, ele tomou uma decisão que mudaria para sempre a paisagem do Rio de Janeiro. O imperador assinou um decreto declarando as terras desmatadas da Tijuca e das Paineiras como protetoras e ordenou a desapropriação das fazendas de café e outras propriedades que ali estavam. Sua visão era clara. Para ter água, era preciso ter floresta. Ele determinou o início imediato de um ambicioso projeto de reflorestamento. Para liderar essa missão monumental, foi nomeado o Major Manuel Gomes Archer. Ele e uma pequena equipe, formada por apenas 6 escravos, iniciaram o trabalho hercúleo de trazer a floresta de volta à vida. Eles não estavam apenas plantando árvores, estavam restaurando um ecossistema inteiro. O trabalho era manual e exaustivo. Eles subiam e desciam as encostas íngremes, carregando mudas e ferramentas. O objetivo era plantar espécies nativas da Mata Atlântica, garantindo que a nova floresta fosse o mais parecida possível com a original. Eles plantaram ipês, jacarandás, jequitibás, cedros e centenas de outras espécies. Cada árvore era um passo em direção à recuperação. Em pouco mais de uma década, entre 1861 e 1874, o Major Archer e sua equipe plantaram mais de 100.000 árvores. É um número que impressiona até hoje. Imagine a dedicação e o esforço necessários para alcançar tal feito com os recursos daquela época. Após a aposentadoria,
do Major Archer. O projeto continuou sob a liderança do Barão de Scranoli, um nobre francês que trouxe uma nova visão para o local. Com a ajuda do paisagista Auguste Glaziot, ele transformou partes da floresta em um parque para o público, com pontes, fontes, lagos e áreas de lazer. Foi ele quem deu à floresta o ar romântico e bucólico que encanta os visitantes até hoje, integrando a natureza com a arte. O resultado desse esforço conjunto foi espetacular. Aos poucos, a vida retornou às montanhas do rio. As árvores cresceram, a cobertura vegetal se fechou. E o milagre aconteceu. As nascentes voltaram a brotar água limpa e abundante. Os rios encheram novamente. E a crise de abastecimento que ameaçava paralisar a capital do império foi resolvida. A Floresta da Tijuca, como a conhecemos hoje, é o resultado direto dessa ação pioneira. Ela é um testemunho vivo do poder da restauração ambiental e da visão de futuro. Dom Pedro II não apenas resolveu um problema imediato de sua época, ele criou um legado duradouro para todas as gerações futuras. Hoje, o Parque Nacional da Tijuca é um oásis no meio de uma das maiores metrópoles do mundo. Ele purifica o ar, regula a temperatura, fornece água e é o lar de uma rica biodiversidade, com centenas de espécies de animais e plantas, algumas ameaçadas de extinção. É o pulmão verde do rio, um lugar onde milhões de pessoas buscam lazer, esporte e contato com a natureza. A história da Floresta da Tijuca é uma lição poderosa. Ela nos mostra que a degradação ambiental não é um caminho sem volta. Com vontade política, conhecimento científico e ação, é possível reverter os danos e restaurar ecossistemas. Mostra também que a preocupação com o meio ambiente não é uma ideia moderna. Já no século XIX, o imperador brasileiro entendeu a conexão intrínseca entre o bem-estar humano e a saúde do planeta. Da próxima vez que você visitar a Floresta da Tijuca, caminhar por suas trilhas, admirar suas cachoeiras ou simplesmente olhar para o Cristo Redentor que fica em seu coração, lembre-se dessa história. Lembre-se que cada árvore ali representa uma semente de esperança plantada há mais de 150 anos. É um lembrete inspirador de que, mesmo diante de grandes desafios ambientais, a ação humana positiva pode fazer toda a diferença. O legado de Dom Pedro II e dos homens que replantaram a floresta continua vivo, verde e respirando no coração do Rio de Janeiro. Obrigado por assistir e nos acompanhar nessa viagem pela história. Se você gostou de descobrir esse lado verde do Império, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Até a próxima!